about what you want to be. Step 4. Olá, eu sou a Júlia. E eu sou o Gustavo. Nós somos moradores do apartamento 304. Bom, quando a gente chegou no apartamento, já de cara a gente sabia que precisaria de uma reforma, que precisaria de tornar mais nossa casa, né? E, bom, todo mundo sabe que obra, projetos, reformas sempre tem seus lados negativos, né? Mas as pessoas falam do lado positivo da obra, né? A gente teve uma experiência muito boa, que foi a reforma da casa dos meus pais, há uns anos atrás, que a gente conheceu, a equipe Bosibem, e foi uma obra ótima, sim. Foi tudo o que a gente esperava, né, da reforma, e também acabou com todos os tipos de medo e receios que poderia existir de um projeto e de uma reforma, porque deu segurança, qualquer problema, qualquer eventualidade que aparecesse durante o caminho, eles resolviam. Então, quando a gente entrou no nosso momento de reforma e obra, a gente foi sem receios. Isso, exatamente. Uma das preocupações também era a questão de valor também, né? Isso era uma coisa que a gente pensava muito, mas uma coisa que a gente também ficou satisfeito com o projeto foi que correspondeu e muito, né, a nossa expectativa inicial. Bom, quando a gente decidiu reformar o apartamento, a gente atualmente mora no apartamento alugado, que a gente precisaria pedir uma permissão para a reforma. Então, o nosso tempo de projeto, né, toda essa parte, foi um pouco mais longa do que o normal, mas a gente sempre teve o apoio de toda a equipe. A gente precisou fazer diversas reuniões com os proprietários, né, para informar como seria a reforma, pedir autorização, determinar qual tipo de piso, qual tipo de pintura, né, que ia ser feita, que fosse aceita pelo proprietário. Então foi um processo muito longo, mas que todo esse processo a gente teve total apoio e suporte da equipe Bosibem, e que isso chegou na conclusão de que a gente pudesse fazer a reforma, né? Porque muitas outras pessoas não podem, né? Por conta dessa situação com o proprietário. Mas para nós foi totalmente satisfatório, e todo o suporte que a gente não tem, né? Conhecimento de arquitetura, eles foram lá e responderam todas as questões pendentes com os proprietários. Eu acho também que a questão do projeto para nós foi muito positivo, porque todas as etapas, né, a gente tinha assim, total liberdade também para sugerir ou mesmo, vamos dizer assim, entre aspas, né, rejeitar certas propostas. Então, eu acho que nesse ponto a equipe, né, no caso a Bosibento, foi muito aberta desde o início a fazer exatamente o que a gente queria, até com o nível de detalhe que a gente às vezes não esperava que fosse, porque às vezes tinha detalhes até que a gente não tinha pensado, mas que passamos a pensar porque a Bosibento sempre perguntava como a gente ia querer. Então eu acho que foi 100% de aproveitamento, vamos dizer assim, nessa etapa de projeto, na nossa percepção, eu considero dessa forma. E uma outra coisa que ele lembrou é que a gente passou por diversos layouts diferentes até chegar no layout atual, né? Uhum. A gente fazia reunião de alinhamento, aí eles apresentavam a proposta, a gente via as coisas que a gente gostava, que a gente queria mudar, e sempre tinha esse retorno de mudança e apresentação de soluções, porque a gente tinha ideias do que a gente queria, mas não como deveria ser e como deveria ser executado. Então, ter esse olhar assim diferente, né, foi muito essencial pra gente, porque a gente sabia o que a gente queria, mas não como deveria ser feito. Bom, eu acho que foi, em certo sentido, foi muito viável pra gente, assim, porque pelo menos eu cito as vezes que a gente queria fazer reunião, que a gente conversava coisas entre nós e pensava, a gente precisa falar com o Acalice ou com o Fernando para fazer uma reunião. Sempre foi uma disponibilidade na hora, digamos assim, a gente sempre ajustava um horário que desse para todo mundo. E eu acho que foi muito, como posso dizer assim, suave o processo como um todo, né? Então fazer o projeto, marcar as reuniões para apresentar o projeto e ver como o projeto estava ficando, essa fase de projeto, foi super tranquilo. Tanto online, acho que
Nesse período a gente fez talvez uma ou duas reuniões presenciais apenas para ver o apartamento de fato, mas como foi tudo online, eu achei que foi super tranquilo, sem problema nenhum. Complementando, desde a nossa primeira reunião, acredito, foi tudo online. A nossa reunião de apresentação do projeto, a reunião de apresentação da Voz Bento, e sempre quando a gente tinha dúvidas, tanto a Calice quanto a Fernanda, a gente se mostravam totalmente abertos para qualquer reunião, em qualquer momento. E a gente ter essa disponibilidade de fazer essas reuniões, essas conversas mais rápidas, em qualquer hora do dia online, pra gente foi totalmente satisfatório, porque as dúvidas surgem, né? As mudanças, às vezes, nas ideias surgem, e ter essa disponibilidade de fazer tudo online pra gente foi até mais simples, né? Do que a questão do presencial. E foi até melhor em alguns casos, porque a gente não tinha horário durante o expediente, vamos dizer assim. Você estava com alguma coisa, eu estava em reunião, coisa assim, e a gente só podia um horário, vamos dizer assim, que é fora. Então, no final das contas, o online foi até melhor, porque a gente podia fazer algumas reuniões à noite, por exemplo, 7 da noite, 8 da noite, isso para nós era ideal, né? Então, assim, o online foi a salvação, vamos dizer assim, nesse sentido. Foi. Assim, o recado que eu dou é, assim, se, por exemplo, tiver em dúvida ou coisa assim, eu acho que o projeto é o primeiro passo e eu acho até, inclusive, que ele pode ser feito o mais rápido possível. Porque talvez ele seja a parte que você vai demorar mais para, digamos assim, discutindo, conversando, avaliando e efetivamente decidindo o que você quer fazer. Porque uma vez que o projeto termina e passa, digamos assim, depois de várias etapas para a obra, na nossa experiência, a obra foi muito rápida. Mas porque eu acho que estava tudo certinho, a gente não tinha dúvida, estava tudo devidamente discutido, então vale a pena ficar um tempo no projeto, decidir tudo, resolver tudo, como eu falei, nos mínimos detalhes, para depois a obra seguir de forma suave, vamos dizer assim. Então, acho que o projeto é fundamental nesse sentido e garante também que você vai ter uma obra aí, assim, sem dor de cabeça, vamos dizer assim, no nosso caso, né? Sim. Eu acho que pra gente o projeto ele foi mais do que fundamental, principalmente por conta de ser um apartamento alugado, né? A gente tinha que ter a segurança e passar a segurança de que tudo estaria pronto e que a gente não ia eventualmente parar na metade ou deixar alguma coisa inacabada. E por isso que a fase de projeto é tão importante, porque é nela que a gente consegue ver mínimos detalhes da obra, né? Mínimos detalhes de valores, de conceitos, e o mais importante é deixar a nossa cara, né? Então, as imagens renderizadas, o detalhe de sofá, o detalhe da peça, né, de granito que a gente escolheu, tudo isso é determinado na fase de projeto. Então, pra gente foi uma fase muito importante e eu defendo que é uma fase que tem que ser executada para que, como o Gustavo falou, não chegue na hora mais futura e ter alguma interferência, alguma outra coisa que não estava previsto no começo. Ou uma surpresa, né? Uma surpresa indesejada. Sim, nós indicamos a Voz Bento. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A gente, inclusive, pessoas que gostam de conversar sobre reforma lá no trabalho do Gustavo, e todo mundo que eu falo de reforma, a gente sempre indica. A gente fez a nossa reforma por uma indicação e uma vivência minha, né, da casa dos meus pais. Então, quando a gente pensou em reformar, a primeira coisa que a gente pensou foi a Voz Bento. E, assim, pra gente não havia dúvidas, porque a gente já teve essa primeira experiência, essa segunda experiência muito positiva. Então, se algum dia vier uma terceira, com certeza será com a Voz Bento. É verdade.